nós estamos transmitindo ao vivo a nossa plenária, né? Então a gente também pede para as pessoas não usarem o Wi-Fi daqui para não atrapalhar a nossa transmissão, tá, pessoal? E eu quero informar vocês que a Mita não está aqui porque ela está na conferência em Brasília. E eu vou pedir hoje um grande favor a todos. Como estou só eu do núcleo aqui, eu vou pedir a compreensão de todos nos informes, que nós temos muitos informes. Então eu vou pedir encarecidamente, educadamente, que nos 3 minutos vocês terminem o informe. Pra gente, senão pra gente não sair daqui 11 horas da noite, tá, pessoal? Então eu vou ser rígida nos 3 minutos, tá? Obrigada. Deixa eu botar isso aqui. Não, isso aqui é na tua cadeira. Eu, Janira Correia, da Conceição, vice-coordenadora deste conselho, no uso das atribuições que são concedidas pela Lei 8080, pela Lei 8.142 de 90, pela Lei Complementar 277 de 92, pela Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, pelo Código Municipal de Saúde e pelo regimento interno deste Conselho, aprovado em julho de 2008, declara aberta a sessão ordinária do plenário, dia 17 de agosto de 2017. Aqui está avisando, que também está sendo transmitida pelo Facebook. Primeiro vai ser o parecer. Brígido, por favor. Não veio. Parecer 10/17, relatório, trabalhador de Secretaria de Técnica do Conselho Municipal. Plano de trabalho referente à resolução CIV 143, de 14. Secretaria Municipal de Saúde. De lá não deve ter nada. Brígido, assessor técnico. Trata-se de encaminhamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde do plano de trabalho relativo à resolução CIV Rio Grande do Sul, número 143, de 2014, que trata do repasse financeiro aos municípios nos termos da Portaria Ministerial 3.276 de 2013, a qual regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST-AIDS e hepatites virais. Esses recursos, que totalizam R$ 1.515.086,11, são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, através do incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios, para ações de prevenção e qualificação da atenção em HIV/AIDS e outras DST. Os documentos constam do processo SEI 17.0.000.48403-2. A referida resolução considera, entre outros, que compete aos municípios executar as ações e serviços de saúde com cooperação técnica e financeira da União e Estados, bem como ressalta a importância da formulação e implementação de alternativas de sustentabilidade da política estadual de DST-AIDS e hepatites virais, tendo em conta as características que a epidemia vem assumindo nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul e a necessidade de ampliação de investimentos em municípios definidos como prioritários, objetivando melhor a organização e operacionalidade na atenção e promoção à saúde da população que vive ou não com HIV/AIDS e hepatites virais. Cada município deverá elaborar um plano de trabalho anual, onde preverá o aporte de ações do referido recurso, as quais deverão estar inseridas na programação anual de saúde e posteriormente comprovar sua aplicação por meio do relatório anual de gestão. Os valores serão repassados ao município em 12 parcelas iguais e deverão financiar a aquisição de fórmula infantil para crianças verticalmente expostas ao HIV até os 12 meses de vida, para a habilitação de casas de apoio conforme consta nas resoluções CIV 505 de 2012, 506 de 2012 e 106 de 2013, e também poderão ser utilizados para financiar quaisquer ações de vigilância, prevenção e controle das DST-AIDS e hepatites virais, incluindo-se o apoio às organizações da sociedade civil, a manutenção de casas de apoio para pessoas vivendo com HIV/AIDS e hepatites virais. A Secretaria Municipal de Saúde informou a CETEC que todas as ações previstas no plano estavam de acordo com a PAS 2017
No entanto, há diversas ações que não constam do plano de ação. Sugere-se que as mesmas sejam incluídas. Decisão da Secretaria. Levando em consideração o exposto, baseado na documentação constante no processo, a Secretaria Técnica considera que o plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde cumpre com os quesitos estabelecidos da Resolução CIB 143/2014 e submete esta análise à deliberação do plenário. Assina Heloísa Alencar, coordenadora da Secretaria Técnica. Alguém tem algum esclarecimento que queira perguntar? Alguma pergunta? Quer fazer? Ninguém tem nada? Identifica, Luiz. Luiz, aí do Conselho Distrital de Escola Pesado. A minha pergunta é referente aos valores ali, o valor no caso, que vai ser aplicado. E aí não fala só na questão que vai ser apresentada no plano, né? Eu gostaria de saber se eles têm no momento apresentar aonde foi aplicado os valores, no caso, que está sendo repassado. Para a gente entender aonde o dinheiro está indo. Em regime de votação, ele vai botar no plano aí, isso é impressionante. Daí fica ruim se não fica gravado. Só tô com o microfone. A pergunta é o valor, no caso, para apresentar em algum momento na plenária, detalhadamente aonde tá sendo aplicado os valores. Essa é a minha pergunta, sim. Isso passou pela comissão, né, gente? Só pela comissão. Posso falar? Juliana, assessoria de planejamento. Todo o plano de trabalho ele foi submetido à Secretaria Estadual de Saúde conforme a CIB ali falada na resolução da CETEC. Ela foi debatida na comissão de DSAIDs. A representante da Secretaria, Marina Dias, né, que passou essas informações porque ela esteve conversando então enquanto representante da área. Se tu quiser, né, tem cópia do plano de ação, ele estratifica então por ações, por áreas de atuação e ações, certo? Então não é um valor para uma ação, não, aquele é um montante, né, e conforme o conjunto de ações e metas estabelecidas no plano, então tem recursos específicos para isso. Isso está disponível, acho que para todos, acho que está tranquilo nesse sentido. Obrigado, Juliana. Então, podemos ir no regime de votação. Quem vota favoravelmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 votos favoráveis. Quem vota contrário? Quem se abstém? Um. Um voto, uma abstenção. Obrigado. Passar para os informes. Primeiro é o Carlos Duarte. Carlos Eduardo Duarte, vice-presidente da GAPA. Boa noite a todos os conselheiros, em nome da Janira, aqui eu cumprimento a mesa e a todos os demais conselheiros. O informe que foi sugerido é com relação ao que aconteceu mais alto. Melhorou? Então tá.
O informe é com relação ao que aconteceu na segunda-feira, na sexta-feira, na verdade, em relação à casa que o GAPA utiliza nesses 30 anos que o GAPA trabalha, né? O que aconteceu foi um despejo extrajudicial, né, da casa, por falta de pagamento por parte do Estado. Segundo a informação, o Estado não pagava o aluguel desde 2008, mas o Estado renovou o contrato com o GAPA em 2010 de utilização daquela casa. É uma situação que fica meio complicada. Se ele já não pagava aluguel, ele renovou por mais 3 anos a partir de 2010. A gente sabia que uma hora aconteceria isso, a gente vem acompanhando o fato de não estar sendo pago o aluguel, a gente vinha acompanhando não oficialmente, porque o GAPA nunca foi chamado na ação de despejo judicial, porque a ação de despejo era do proprietário da casa em relação ao Estado e não em relação ao GAPA. O GAPA não foi notificado da ação na sexta-feira. Nós ficamos sabendo, na verdade, pelos vizinhos que notificaram o GAPA que estava acontecendo, começaram a mandar o WhatsApp com fotografias do que estava acontecendo na frente do GAPA. A gente ficou, então, a secretaria esteve lá junto com o proprietário e o oficial de justiça, e a intenção era que, já com um caminhão da secretaria, para que fosse removido tudo que havia dentro da casa. Tá. Quando o proprietário viu o que havia dentro da casa, né, começou a dizer, não, isso não pode ser removido daqui dessa maneira, ele resolveu assumir a guarda do material que estava lá dentro, porque na verdade o que tem dentro do GAPA tem muita coisa de laudos periciais, laudos jurídicos, assessoria jurídica, ou seja, dados de pessoas que vivem com AIDS desde 91, então deve ter uns 10 mil, 20 mil laudos lá dentro, nesses 28 anos que a gente trabalha, o GAPA trabalha, então é um material sigiloso que não pode cair na mão de qualquer pessoa, ser colocado em qualquer lugar. Então essa foi a mobilização que a gente fez, isso já está gerando uma série de discussões com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, Ministério Público, enfim, nós estamos procurando uma solução, sempre lembrando que atualmente o GAPA não solicita um espaço para o GAPA, ele solicita um espaço para as organizações AIDS de Porto Alegre, assim como já foi aprovado nesse Conselho Municipal em relação à casa para o GAPA, que já foi aprovada aqui. Ok? Rapidamente é isso que a gente está trabalhando com essa situação. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Adriana Silva. 2 minutos ela avisa, tá? 2 minutos. Eu sou a Adriane, Conselho Distrital Centro. Vou dividir meu tempo com o Dirceu, que é do Conselho da Coordenação do Conselho Local da Geração POA. A gente está trazendo para o Conselho, que foi o que a gente decidiu no Conselho Distrital essa semana, a questão do prédio da Geração POA, né? É um prédio, então, que fica na Mariante, é um serviço da saúde mental, que é referência, atende a cidade toda, Porto Alegre. E a gente tem um prédio da esquina, que é um prédio da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente está lutando por ele há anos, para que ele seja, para fazer a ampliação da geração. E desde 2012, o funcionário cedeu esse prédio, tá, para a Associação Rede Integrada de Escolas Públicas do Rio Grande do Sul. E a gente está, desde lá, lutando para rever esse prédio, porque ele é da Secretaria Municipal de Saúde. Desde março a gente tem conversado com o secretário adjunto, com o Pablo, né? Ele já foi lá, já viu a situação, está acompanhando todo o processo, só que é uma decisão política, né? Porque é uma questão de que essa concessão pode ser revogada a qualquer momento, desde que a secretaria veja que isso é importante para a secretaria, né? Então a gente está aqui para pedir o apoio e pedir, né, que a secretaria invista bastante nisso, porque para a gente é bem importante. E quanto a nós, dos usuários de Geração POA, que a gente participa das oficinas de serigrafia, papel artesanal, velas, a gente precisa do espaço, porque como estão chegando muitos colegas novos do acolhimento, o espaço é pequeno e a oficina de serigrafia, de papel artesanal, funciona tudo junto. E aí, às vezes, a gente tem que dividir o espaço
e acaba molhando o espaço. A gente fabrica o papel, acaba molhando o chão e às vezes a tinta a gente esbarra no outro, pode pintar a camiseta do colega e fica muito ruim. Então a gente precisa desse espaço para poder melhor distribuir as oficinas e melhorar o espaço, e melhorar a qualidade do serviço e poder melhorar o trabalho e a convivência, porque melhor o espaço, porque a gente precisa do espaço. Obrigado. Eu sou o Disseu, eu faço serigrafia, Confraria da Foto e sou vice-coordenador do Conselho Local de Saúde e Geração POA. Obrigada. Mariene. Isso. Vocês duas? Pode ser. A Camila passou. Boa noite a todas. Eu sou a professora Virgínia Leisman Moreto, sou professora da Escola de Enfermagem da URGS, e a minha colega Mariene, depois eu vou passar para ela, também professora da Escola de Enfermagem da URGS. Nós viemos aqui para comunicar ao Conselho Municipal de Saúde e solicitar apoio, porque nós estamos sendo requisitados pelo Ministério da Saúde para disponibilizar um curso de especialização em enfermagem obstétrica para enfermeiras que atuam na rede SUS, dentro dos princípios da rede Cegonha e dentro das recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde, baseado nas melhores práticas hoje existentes na atenção às mulheres. Sabemos que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais caminha à contramão dessas evidências, dessa qualificação da atenção às mulheres. E em Porto Alegre também nós temos as nossas maternidades que estão muito devagar, a não ser o Hospital Conceição, na atenção às mulheres. Nós temos vários casos de violência obstétrica e muitas vezes sem as mulheres e sem os profissionais se darem conta. Por quê? Porque as evidências estão aquém desse saber e dessas práticas. Então vai ser um curso ofertado pela Universidade Federal, gratuito para as enfermeiras que atuam na rede SUS, e nós contamos com o apoio desse conselho. Passa para a minha colega. Sim, meu nome é Mariane Rífio, a gente está disponível para algum esclarecimento que vocês tiverem necessidade em relação a isso. Não? Mas a gente pode esclarecer em algum outro momento, nós estamos disponíveis também. Obrigada. Terres. Boa noite, Terres, Sindicatos Municipais de Porto Alegre. Tenho dois informes. O primeiro é em relação a uma visita que nós fizemos, né, Sindicato dos Municipários, mais o Sind de Saúde, Sindicato dos Enfermeiros, na unidade de saúde 1º de maio, esta semana. Fizemos um café, né, com os trabalhadores, com os usuários, também participação, né, da própria gestão e da gerência, em função de uma violência que ocorreu, acho que uns 30 dias atrás, lá naquela unidade. A partir daí houve uma articulação das entidades com os trabalhadores e fomos lá fazer uma conversa com os trabalhadores, que foi bem positiva aquela conversa, aquele café que fizemos aí das entidades, aproximando as entidades junto com os trabalhadores e ouvindo os trabalhadores e os usuários. E a reclamação dos trabalhadores e dos usuários continua sendo a falta de estrutura, né, falta de trabalhadores, atenção básica, a questão da segurança, a falta de porteiros, enfim, tem uma série de deficiências, né, não só naquela unidade, mas também nas outras unidades de saúde, né, da rede municipal. Então, eu acho que foi bem positivo, né, ficamos de trazer para cá, para esse conselho, esse informe, né, dessa conversa que tivemos, e continua aquelas reclamações que todos nós sabemos, que é a falta de funcionários, a falta de enfermeiros, a falta de estrutura, a falta de médicos, a falta, enfim, aquilo que todos nós já sabemos que falta tudo, né? Então, apenas o informe. Por outro lado, eu quero aqui também relatar o que está acontecendo, e vocês devem estar acompanhando todo o enfrentamento do Sindicato dos Municipários e dos municipários, servidores municipais, ao projeto do Marquesan Júnior e seu governo,
que tem atacado sistematicamente os trabalhadores do município, aqueles que prestam o serviço à comunidade de Porto Alegre na área da saúde, da assistência social, da educação. Estão sendo perseguidos por esse prefeito que, para além de não dar nenhuma reposição da inflação para nós, está retirando direitos históricos da nossa categoria, acabando com a carreira do serviço público e, com isso, acabando com qualquer atratividade para que qualquer servidor faça concurso público. E a partir do momento que ele retira essa atratividade para que qualquer pessoa faça concurso público, é o caminho para a privatização de todo o serviço público, como bem disse o prefeito Marquesan essa semana no seu Facebook, que ele costuma estar lá sempre, falar as baboseiras dele, de que todo o serviço público vai passar pela iniciativa privada. Isso palavras dele na inauguração da Lebes, falando para os empresários desse município. Nós estamos fazendo vários movimentos contra os trabalhadores e também um fórum dos movimentos sociais, fazendo esse enfrentamento, onde ele indica para a privatização do serviço público, ele acaba com a passagem dos estudantes, acaba com a passagem também dos idosos, e agora também a privatização do DEMAI, que hoje fizemos um ato no DEMAI, que ali esteve vários deputados, vereadores, prefeito João Dive, Fortunati, outros prefeitos, Raul Ponte, e todo mundo lá defendendo a água que ele quer privatizar. Então é um governo privatista, e eu convido vocês a participarem, para concluir, eu convido vocês a participarem desses movimentos que nós estamos fazendo, que nós não podemos aceitar que esse exterminador do futuro acabe com as políticas públicas do município, porque ele veio para acabar com Porto Alegre. O Marquesan está a 1000 no Brasil. Boa noite, Rodimari, Distrital Sul, Centro-Sul. Na última reunião do Distrital Centro-Sul, o Conselho Local de Saúde Guarujá me entregou um ofício que queria deixar registrado junto à ata desse conselho, E eu vou ler esse ofício. Conselho Local de Saúde, Unidade Guarujá, legalmente constituído e representado pela senhora Lúcia Nídia Ribeiro Dávila, bem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar providências no sentido de marcar, junto ao Ministério Público, com urgência, uma audiência de denúncia constituídas pelos usuários da unidade, tendo em vista que há um grave descumprimento dos acordos registrados em ata sobre os términos das terapias, o fechamento da unidade Morro dos Sargentos e a decisão sobre o anexo. E isso está trazendo transtornos a todos os usuários. Certo de que a solicitação será atendida, fique meus votos de estima e consideração. Assina Lúcia Nídia Ribeiro Dávila. Obrigada. Adair Araújo de Oliveira. Esse minuto, tá? Boa noite a todos. Eu venho aqui informar, no caso, que tem um movimento feito um movimento, no caso, através do laboratório, mas está sendo usado isto para transformar o PAX em hospital, no qual nós precisamos mesmo fazer uma ampliação dele, uma modificação, e nada de hospital, porque isso daí tem interesse imobiliário atrás. Isso daí nós não podemos admitir. E vem, através disso, fazer um convite a essa secretaria, no caso, para que a 12 de setembro agora comparecer à reunião, no qual tratamos da emergência do PAX. Fizemos dois convites, no caso. A coordenadoria, no caso, do sistema de emergências, e ao secretário agora, nesse momento, entrega esse convite a ele. Vamos cuidar desses movimentos que estão fazendo, porque justamente é para acabar com o serviço público. Isso daí nós vamos ter que monitorar e cuidar muito dessa volta deles. Obrigado. Obrigado. Gilmar. Vamos a todos.
Gilmar, Conselho Distrital de Saúde da Lomba do Pinheiro. Secretário, a minha questão é sobre a questão da UBS MAPA. O senhor já esteve lá, já viu a situação da UBS MAPA. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que as pessoas estão ligando para mim, para o meu celular, e eu já avisei. Faz uma denúncia no 156, porque não tem outra solução, e faz uma denúncia no Conselho Municipal de Saúde. As pessoas estão indo em torno mais ou menos de 1h da tarde, 2h da tarde, lá para a UBS São Carlos, tá? Para ser atendida em torno de, a partir das 6h da tarde. E não estão conseguindo ficha. A ficha do dia que é para ser atendido lá, eu estou pedindo o secretário... E eu já estou perguntando como é que está a situação. Ah, bom. Então as pessoas estão indo lá para a UBS São Carlos e estão ficando um monte de tempo lá na UBS São Carlos. Então lá na UBS MAPA, as pessoas vão lá e não conseguem ser atendidas. Aquela ficha que é para ter do dia, que geralmente sempre tem algumas fichas que são para o dia, eles não atendem. Eles pegam e mandam lá para São Carlos, né? A pessoa tem que ir a 1h da tarde lá para a UBS São Carlos e ficar até não sei que hora. Então, quer dizer que está um transtorno, os funcionários lá estão apanhando lá, o secretário já teve lá, já olhou as condições da UBS MAPA. Não tem alguma solução, tem que se resolver. Nós vamos ter que achar as condições. Só que eu não vou, e outras pessoas, só porque eu sou do conselho, tá recebendo, tem os órgãos específicos para isso, né? Então eu peço carinhosamente, doutor Thiago, dá uma olhada nessa situação para ver o que está acontecendo lá no UBS MAPA. As pessoas não podem estar mandando as pessoas a ver navio assim para lá. O que está acontecendo lá que as pessoas estão fazendo com os funcionários lá, com os usuários, né? Depois da briga é um lugar que é um barril de pólvora e as pessoas, e os funcionários estão, volta e meia, estão apanhados lá, né? Então é isso, eu quero deixar esse registro, né? E espero que o secretário tenha alguma resposta. Obrigado. Luiz Ailton. 3 minutos, 2 minutos, então deixa eu ver. Luiz Ailton, Conselho Distrital de Baltazar. Eu vou dividir a minha fala com a minha colega Rosângela da região lá. Boa noite a todos. Rosângela, Conselho Eixo Baltazar. Senhor secretário, o senhor esteve na nossa região, visitou algumas unidades e já está ciente, então, dos problemas que tem naquela região. Então, assim, nós tivemos reunião com o Conselho Distrital e o que foi informado pelas pessoas é que nada mudou desde que o senhor esteve lá, não é? Na Rubem Berta, na Santa Rosa, também na Ramos, tá? A questão de médicos, ginecologista, técnicos de enfermagem, sendo que lá estão em licença de aposentadoria muitos daqueles funcionários. Então, assim, como o senhor já está ciente, as pessoas estão esperando uma resposta do senhor. O que está sendo feito, quais ações, quais soluções que o senhor já tem, tá, para levar, então, para aquela região. Tá? Outra coisa, a questão do ataque a nós, funcionários públicos, enquanto que nós somos atacados, direitos retirados, o aplicativo do Banco de Talentos, esse aplicativo tão maravilhoso, né, onde tem os voluntários se candidatam, agora então passou, essas pessoas que são voluntários, agora estão sendo contratados, são CCs da prefeitura agora, não é? Enquanto que nós que estamos... Eu estou há 20 anos, pessoas estão há 30, dando o seu sangue, o seu suor pelo funcionalismo público, tá? Aí chega o prefeito Marquesan e retira direitos e usa esse tipo de aplicativo para transformar isso em cabide de emprego. É isso que nós estamos vendo em Porto Alegre. Só para complementar a colega referente à unidade Rubem Berta, eu queria que a Secretaria apresentasse uma proposta para aquela unidade, entrar com estratégia lá, equipe de estratégia para estar colaborando com os usuários de lá que tanto necessitam. E a questão da odonto lá, que é referência para Santa Maria, lá para a Estratégia de Saúde de Santa Maria, que não está sendo ofertada a consulta. E tem a questão uma falta de uma dentista, um profissional,
e a questão do compressor que foi retirado. Nem o Rubem Beta e nem o Santa Maria estão com oferta de odonto, lá para odonto. Então é uma comunidade que tem mais de 2.000, Santa Maria, mais de 2.000 pessoas na fila de espera para odonto. Obrigada. Maria Letícia. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Maria Letícia, do Conselho Distrital Glória, Cruzeiro e Cristal. Na verdade, o assunto que eu trago hoje aqui é uma situação que vem ocorrendo no âmbito lá do meu pronto atendimento Cruzeiro do Sul, que é o local de trabalho, especialmente na saúde mental. Vocês sabem que nós temos 2 emergências para referência, né, para sofrimento em saúde mental, né, sofrimento psíquico. Uma é o IAPI e a outra é o PACS. É uma cidade dividida em regiões, então as pessoas acessam de acordo com a sua área de moradia. Isso à medida para organizar o sistema de saúde. Bem, mas nós também temos situações em que as pessoas acessam aquele local e não são, ou melhor, são moradoras de Porto Alegre, mas não têm o cartão do SUS registrado em Porto Alegre. Seu cadastro, que é um cadastro nacional, não está em Porto Alegre, por uma contingência. Então, essa pessoa ela tem sido impedida de fazer a internação quando indicado, né, no caso da saúde mental, né, e é orientado que ela faça um novo cartão do SUS, então, no local de moradia, né, no local onde ela mora. E há outras situações, né, em que a pessoa, né, acessa, né, o serviço, né, tá, mas agora me perdi o que eu ia dizer. Tá, mas então existe esse regramento, né, que na minha avaliação, eu acho que o próprio Sistema Único de Saúde ele não é adequado. Se o cadastro do Sistema Único é nacional, por que nós temos essa forma de encaminhar? Então, eu fiz vários contatos aqui com a regulação e perguntei e me foi afirmado isso, de que o acesso estaria sendo dessa forma. E nós temos situações também, que agora me lembrei o que era, que foi uma situação que aconteceu hoje, de pessoas que acessam o sistema e que são moradores, por exemplo, de Alvorada. Então aquele cidadão entrou ali, depois, no decorrer do atendimento, né, aí a gente sabe que o paciente é do município de Alvorada. Bem, então, aí sim, a gente deveria, na minha avaliação, eu acho que deveria ser assim, né? As pessoas deveriam, então, a própria regulação deveria acessar a regulação do Estado e dizer, nós temos um cidadão aqui de Alvorada, nós precisamos, então, de uma referência para esse paciente. Mas não é isso que acontece. Então é isso, eu trago essa preocupação, até eu queria aproveitar que a Ana Paula está aqui, da Comissão de Saúde Mental, para que a gente possa fazer, eu já tinha encaminhado para o Conselho Municipal de Saúde, para a coordenação, uma solicitação, porque foi dito, foi informado, que isso é só um pouquinho, só para concluir, que que tem um documento que regula isso. Então eu queria ter acesso a esse documento, porque a gente está lá informando as pessoas, a obrigação é ter uma informação correta para dar para as pessoas. Eu entendi o que tu falou, por exemplo, do cara de Alvorada, né? Sim. Mas o que tu disse antes, que se não tem um cartão na mão, não é contigo? A história do cartão. Não pode ser um cartão de fora. Tem que gravar isso. Só para esclarecer a pergunta, depois eu vou responder. Tá, eu a pessoa, eu moro em Porto Alegre, certo? Mas eu, por algum motivo, eu fui pra praia, fiz o meu cartão do SUS na praia, e aí eu vim para Porto Alegre, e daí tem todo um transtorno que a pessoa, o familiar, tem que ir lá fazer o cartão do SUS. Tá? Então, essas questões que me parece que isso tem que estar melhor regulado, melhor organizado, para não trazer transtorno do cidadão que está ali precisando do acesso, e o acesso tem que ser cortado. Computador. Márcio Brito.
Ana Paula, 3 minutos. Na batalha. Tem mais aqui. O Márcio pediu para que eu trouxesse uma demanda, ele não pôde comparecer, que nós discutimos também na Comissão de Saúde Mental, então, enquanto Comissão de Saúde Mental, que é a necessidade da gente retomar a pauta aqui, que ficou encaminhada, a gente já teve 1 ou 2 plenárias, onde foram trazidos os elementos da atenção básica. Primeiro era o programa de noite, depois era uma pauta da atenção básica, mas que não foi apresentada exatamente a política, né, do município, e a gente tirou alguns encaminhamentos nessa plenária aqui. Queria estar retomando como uma plenária da atenção básica, e aí inclusive com a apresentação do trabalho do GT, do Conselho, né, sobre a atenção básica, e aí a explanação do gestor sobre a política com todos os seus componentes, né, porque a gente já fez várias discussões aqui sobre a atenção básica, mas a gente gostaria da política como um todo, como está sendo pensado para Porto Alegre. Reforçando, reiterando que no cenário nacional, né, não sei se é de conhecimento de todos, a gente teve uma consulta pública para a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, que encerrou acho que dia 13, e com algumas alterações, né, que dão margem a várias questões, e que a gente entende que tudo isso tem que estar sendo discutido, né, a nível de Porto Alegre, né, inclusive com a mudança agora que assumiu o novo coordenador do Departamento de Atenção Básica, que é uma pessoa que nem é da área, não é um profissional da saúde, enfim. Então a gente quer retomar essa discussão, inclusive para poder articular antes do seminário do Plano Municipal de Saúde, que ficou para o dia 23, se eu não me engano, de setembro. Tá? Então essa é uma questão. Entrando ainda na questão da saúde mental, queria compartilhar com o plenário que a gente teve ontem, né, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, chamada pela Assembleia, em comemoração aos 25 anos da reforma psiquiátrica da lei estadual, né? Para quem não sabe, Rio Grande do Sul, né, foi o estado que sancionou a primeira lei da reforma, inclusive serviu de referência, né, para a lei nacional, que demorou mais 9 anos para ser sancionada. A gente queria reiterar a necessidade, a gente estava aguardando o coordenador da saúde mental, de que a gente também pudesse retomar a questão da pauta da saúde mental, que tinha ficado aguardando, né, a chegada, para a gente poder discutir isso, porque nós estamos preocupados que isso tem que estar articulado com o Plano Municipal de Saúde, e que a gente já está em agosto, e todas essas questões, essa que a Letícia trouxe, e outras tantas que a gente traz cotidianamente da saúde mental, elas acabam ficando um pouco truncadas, porque a gente não está com clareza dessa política, né, a nível municipal, e a gente queria sair com esse encaminhamento da data, agora que o coordenador já está em vias de assumir oficialmente, que a gente pudesse também deliberar essa data. E a gente, na Comissão de Saúde Mental, também reiterou e ratifica a importância daquele espaço para o Geração Poa, né, que é um serviço de referência para a cidade toda, que todo mundo conhece, reconhecido não só em âmbito municipal, né, pela RAPS, mas em âmbito, inclusive, nacional. E que agora, inclusive, com o projeto que foi pautado na última plenária, que era o projeto de inserção social, grande parte desse projeto vai ser desenvolvido articulado com Geração Poa. A gente entende, né, que pelo que os trabalhadores e os usuários têm trazido, fica inclusive inviabilizado a execução daquele projeto, que seria a ampliação do atendimento para cerca de mais 200 pessoas, sem garantir aquele espaço. Então a gente tem, acho que, um argumento bem forte, político, né, estratégico, para poder, inclusive com recurso, para poder garantir
esse espaço. Então são essas questões que a gente queria estar trazendo. Obrigada. Encarnação. Boa noite a todos. Senhor secretário, a Unidade de Saúde Bom Jesus Centro de Saúde necessita com urgência reposição de 2 auxiliares administrativos. Um se exonerou em 2015 e não colocaram ninguém no lugar. E agora, em agosto, outra funcionária se aposentou. Então a situação está bem difícil. Também está faltando uma pediatra. A médica, uma de 40 horas, está há 1 ano em LTS. E só temos em LTS, no Centro de Saúde, uma médica pediatra. Tá? Temos 2 de 20 horas para aquela população muito pouco. Um gineco também. Um gineco se exonerou em março e também não foi ninguém para o lugar. E a média anual são 250 gestantes. Né? E é necessário também uma técnica de enfermagem exclusiva para realizar o exame de ECG. E o aparelho de eco e de ECG foram para conserto em 2014 e até agora não retornou. Tá? Também nos foi tirado um farmacêutico da Distrital da Bom Jesus e também não colocaram no lugar. Está muito difícil a situação da farmácia Distrital também. Com certeza. Pode ter certeza. Na UBS Vila Jardim, esta semana se exonerou o dentista, o único que a gente tem lá. Então a gente pede que essa substituição seja urgente. E eu gostaria de saber se já tem algum retorno sobre o PS Vila Jardim. Tá? Se exonerou essa semana que ele foi para o interior. Tá? Então, e lá precisa urgente. E eu queria saber se o senhor já tem um retorno sobre o PSF Mato Sampaio. Era isso, obrigada. Encarnação, coordenadora do Conselho Distrital de Saúde Leste. Desculpa, posso então ter um minuto? Não, não pode. Thiago Frank. Boa noite a todos, Thiago Frank, sou coordenador da atenção primária. 2 recados breves. O primeiro deles é um retorno para a plenária a respeito de uma reunião com a comunidade da DIC. Ela solicitou aí em plenária uma reunião com a atenção primária. No dia 24 de julho, nós nos reunimos, atenção primária, Conselho Municipal de Saúde e Defensoria Pública. Nós fizemos uma proposta para a comunidade de contratar de 2 a 3 agentes comunitários do concurso de gente, moradores da DIC, para que fizessem o cuidado do agente comunitário lá para aquela comunidade, um recadastramento de toda a comunidade, oferecendo um leque grande de opções de UBS que eles pudessem se vincular nesse período, aqui ficar melhor para ele, nem que seja mais próximo do trabalho, por algumas vezes. E nós oferecemos também, como uma solução de médio prazo, uma unidade móvel com atendimento 2 a 3 turnos por semana no local da DIC. Né? E nos colocamos também favorável à briga deles pela urbanização daquela região. Né? E fizemos uma solicitação à Defensoria Pública que deixasse claro uma dúvida que se tem quanto ao solo de lá estar contaminado ou não. Tá? Eles ficaram de levar para uma assembleia da comunidade, foi agendada uma nova reunião dia 7 de agosto e eles não compareceram. Então estávamos atenção primária, Conselho Municipal de Saúde, Defensoria e a comunidade não apareceu. O outro recado que eu tenho para dar é que nós atingimos essa semana 10 mil atendimentos, contando consultas médicas e odontológicas no turno estendido, somando São Carlos e Modelo. A pesquisa de satisfação dos usuários do Modelo tem 92% de satisfeitos ou muito satisfeitos. A gente continua mantendo uma resolutividade de 90%. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, só uma tem a necessidade de ser encaminhada para resolver o seu problema fora daquela unidade. E a gente continua presenciando uma redução gradual da fila de marcação do Modelo. Obrigado. Fica para a próxima. Agora, nós tínhamos o Acontece e daí nós dividimos o Acontece porque a Secretaria pediu 3 informes
E, então a gente vai dividir o acontece com a Kátia e com a secretaria. Quer saber quem é que vai dar os 3 informes que pediram? João Marcelo está aqui. A Juliana. Quem mais? Então tá, então João Marcelo, 3 minutos. Thiago já deu. Boa noite, mesa. Boa noite, conselheiros, a todos. Respeitando com facilidade os 3 minutos, sendo bem sucinto, há 2 plenárias atrás eu tive aqui fazendo um informe de que a gente tinha, daquele grande volume de contratos vencidos com os hospitais de Porto Alegre no início do ano, a gente tinha atingido a marca de 50% de renovações de contratos em dia com os hospitais. Isso foi há cerca de um mês, né? 2 plenárias. Hoje a gente, essa semana, aliás, a gente atingiu uma outra marca, eu acredito, importante, de 36% de contratos vencidos. Então, estamos avançando bastante nisso, como eu disse para vocês na outra ocasião, com o intuito de chegar breve, bem breve, o objetivo era no final do ano, vai ser antes, se tudo correr bem, com todos os contratos em dia. Juliana. Juliana, assessoria de planejamento, um informe rápido acerca do seminário do Plano Municipal de Saúde, né, junto ao Conselho Municipal de Saúde, então todos os segmentos, usuários, trabalhadores, gestores, que inicialmente a gente tinha combinado, a partir da reunião ampliada da COFIN, para o dia 16 de setembro, e devido ao informe sobre campanha de vacinação e outras atividades, ele foi para o dia 23 de setembro. Então, o plano está no site, a Secretaria, enquanto sua obrigação e assessoria de planejamento, junto com os demais setores, com o apoio do gabinete e, acredito, também do próprio controle social, a gente está fazendo a disseminação, claro que com toda a calma da análise situacional e de tudo a partir desse plano que está publicado, que vai para avaliação, então, no seminário do dia 23, e sintam-se à vontade novamente para ler o plano e trazer questões sobre ele também. Era isso? Não tem mais? Então, Kátia, sobre a conferência primeiro. Oi, boa noite a todos. A etapa das conferências livres de vigilância em saúde encerraram e agora estamos preparando a etapa municipal da conferência, que vai acontecer no dia 25 e 26. Tem que ter esse fixo. É, 25 e 26. Vai ser no Hotel Continental. E a ideia, então, a gente entregou para os conselheiros um papelzinho, né, para inscrições. Quem quiser participar pode, então, e não tem acesso à internet, porque as inscrições elas são feitas aqui, ó, no site da conferência, que tá tem um banner dentro do site do Conselho. Tem um banner no site da Vigilância também, que pode acessar ali. O endereço é... Não enxergo. Conf, com F mudo, vigilância.wix, é isso? Tá ruim de ler ali, .com. E daí, mas no site do Conselho tem um banner. Tem um banner lá em cima. Tá, que daí entra aqui inscrições, quem quiser fazer as inscrições, então... Tá, já está chegando no limite das vagas, são 400 vagas, porque é o espaço lá no Hotel Continental, tem 400 lugares. E aí, então, os conselheiros já estão com as suas vagas reservadas pelo conselho. A gente vai pegar esse papelzinho, então, no final. E amanhã nós inscrevemos todos os conselheiros, daí não precisa, então, estar acessando. Quem nos entregar o papel preenchido, não precisa estar acessando no site amanhã, porque nós vamos fazer essa inscrição, tá? Quem não recebeu o papel, quem não é conselheiro, pode ir lá no site que ainda tem vaga para se inscrever. Lembrando que participante é aquele que participou de uma conferência livre, tem direito a voz e voto e pode se candidatar a delegado. E o ouvinte, não. Tem direito a voz, mas não tem direito a voto, não pode ser delegado para a etapa estadual e depois a etapa nacional.
Tinha mais algumas coisas no Acontece, mas falando sobre os processos eleitorais dos conselhos locais, que tem vários que estão desencadeando seus processos, algumas eleições, mas que, enfim, não era tão prioritário quanto os informes, tá? E também lembrando que a delegação de Porto Alegre das nossas delegadas estão em Brasília, na Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Tá? Então, estão lá nos representando, por isso que a Mirta também não está aqui. Não está na abertura já, do ministro, aquela coisa horrorosa. Nós temos duas pautas. Uma pauta é a carta aberta dos conselhos municipais, que teve uma reunião aqui no conselho, onde todos os conselhos municipais de Porto Alegre estiveram presentes e fizeram uma carta. O intuito dessa carta é a Kátia vai ler e nós aprovamos ou não. Nós não vamos abrir para discussão. Pode até discutir, mas só que não pode mudar o teor da carta porque foi feita com outros conselhos. Vamos falar? Fala aqui. A gente pode até Bom. deixar alguma coisa. A ideia é, os conselhos no dia 9 de agosto, o Conselho Municipal de Saúde reuniu praticamente toda a totalidade dos conselhos municipais. Tá? E aí, por que isso? Porque em julho, o prefeito ele mandou um projeto de emenda para a Câmara de Vereadores, que visa alterar o caput da lei, do artigo 101 da Lei Orgânica da Cidade. Tá? E nessa modificação, nessa sugestão de proposta, ele tira um trecho onde diz que os conselhos cujas normas gerais são fixadas em lei complementar, então ele suprime essa parte. O artigo 101, ele fala, é pequeno, enfim, mas ele fala, os conselhos municipais cujas normas gerais são fixadas em lei complementar, daí o prefeito propõe que suprima esse trecho do texto, são órgãos de participação direta da comunidade, da administração pública, então ele muda esse trechinho, e deixa assim: os conselhos municipais são órgãos de participação direta da comunidade na administração pública e têm por finalidade propor, fiscalizar e deliberar, e aí ele inclui no que couber matérias referentes a setores da administração nos termos da lei. Bom, daí, tendo em vista esse projeto, o Conselho solicitou um parecer para o Conselho Estadual de Saúde e reuniu todos os conselhos, convocou, chamou para uma reunião na semana do dia 9. Dia 9. Isso. E aí todos os conselhos municipais aqui presentes fizeram alguns encaminhamentos, né? Tendo em vista o parecer que veio do Conselho Estadual de Saúde, fizeram um encaminhamento de solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores para que esse assunto seja discutido antes de ser votado, construir uma carta aberta com o parecer, todas as orientações. A gente então entregou para os conselheiros a carta, foi enviado por e-mail para que pudessem então estar votando hoje. E o mapeamento da regularidade e o mapeamento da regularidade dos conselhos, que muitos conselhos não estão podendo trabalhar. Por quê? Porque não houve indicação do senhor Marquesan para a área de governo. Sim. Só um favor, Eu pulei, o secretário não respondeu as questões dos informes. Deixa que ele, depois ele responde. Vamos só terminar essa parte, que senão fica confuso. E aí o encaminhamento foi construir a carta, fazer uma audiência pública, pedir uma tribuna livre e fazer um levantamento de como está a situação de todos os conselhos municipais, fortalecer o fórum dos conselhos municipais com reuniões mensais de todos os conselhos. Então, a partir das discussões do parecer, se criou um grupo que construiu uma carta que vocês receberam e que eu tenho. Tem que achar. Consegue ver uma ali? Pega ali. Aqui, ó.
Tá aqui, todo mundo leu. Vocês querem que leia a carta? Leiam? É isso o procedimento? Acho que lê. Tá. Carta aberta em defesa do controle social e da participação popular nas políticas públicas de Porto Alegre. As políticas públicas, desde a Constituição Federal de 88, têm sido construídas no marco da participação popular e da gestão compartilhada, efetivando um modelo de política social assentado na participação popular, instituindo novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil na concepção de controle social. Nessa direção, o funcionamento dos conselhos exige a efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativa, financeira e técnico-operativa, com caráter deliberativo, democrático, descentralizado, permanente e representativo. Nessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade, na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais. O controle social é parte integrante da construção e decisão sobre as políticas públicas no país. Lamentavelmente, algumas demonstrações têm sido dadas no sentido de esvaziar o papel e a importância dos conselhos. A cidade de Porto Alegre tem história na vivência da democracia popular. Conselhos escolares, associações comunitárias, clubes de mães, organizações em defesa dos direitos humanos que sustentaram a experiência pioneira do orçamento participativo da cidade. No entanto, desde que Marquesan assumiu a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, as ações da gestão apontam para a desarticulação e desconstrução do controle social, desrespeitando a participação social. A intenção que se evidencia é colocar os conselhos a serviço dos interesses do órgão gestor, o que acaba por mitigar a autonomia e a independência de cada conselho municipal. De forma autoritária, sem diálogo com os conselhos ou organizações da sociedade civil, Marquesan pretende cercear os mecanismos de participação popular nas políticas públicas do município, enviando à Câmara Municipal de Porto Alegre o projeto 9 de 2017, que altera o caput do artigo 101 da Lei Orgânica do Município, referente aos conselhos, retirando parte do texto que cita, cujas normas gerais são fixadas em lei complementar e incluindo o termo no que couber. Segundo pareceres dos advogados dos Conselhos Estadual de Saúde e Municipal de Assistência Social, a nova redação exclui a necessidade de regulamentação por lei complementar e remete os conselhos à lei ordinária, que não exige maioria absoluta para aprovação, e sim quórum simples. E a expressão no que couber possibilita ao Executivo definir autoritariamente as competências dos conselhos. Os critérios de constituição de cada conselho devem ser transparentes, abertos e construídos de modo amplamente participativo, e não impostos por aqueles que devem se submeter às deliberações do conselho. Vontade soberana das forças vividas da sociedade civil. Igualmente, nunca é demais salientar a necessidade cada vez maior e evidente de análise da atual conjuntura do país e do mundo, com o objetivo de aprimorar continuamente essas instâncias de participação direta, tornando-as cada vez mais fortalecidas, acessíveis, lúdicas e, acima de tudo, efetivas. Só assim nossa democracia tão jovem se consolida, se fortalece e avança. Nenhum direito a menos na democracia participativa e no controle social no município de Porto Alegre. Assinam a carta os conselhos que estavam presentes, tá? Conselho Municipal de Saúde, de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Educação, de Cultura, dos Direitos da Mulher, do Idoso, de Direitos Humanos, de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, de Agricultura e Abastecimento, de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Só uma questão de ordem sobre a carta. Se não foi isso, pode passar aqui só um pouquinho. É bom gravar. Obrigado. O Terres do Simpa. Se ele não foi entregue ainda, nessa carta seria bom no final pedir a imediata retirada do projeto da Câmara de Vereadores. Eu acho que isso seria fundamental, pedir para retirar o projeto. Aí no final da carta, acho que ficaria melhor, já que ele está bem embasado do ponto de vista político, assim. Uma boa. Se der pra gente botar. A questão de mexer na carta é porque todos os conselhos iam levar para suas plenárias para aprovar ela como ela está.
Né? A gente pode... eu acho que a gente pode... A gente vai ter uma reunião na quarta-feira, né, Letícia? Daí a gente propõe... Como proposta do Conselho Municipal de Educação, sim, coloque no final o Conselho de Saúde está colocando isso. Vamos colocar isso como proposta. Para a gente mexer na carta. Então a gente vota pelo sim, com essa alteração. Tá, mas se não houver alteração... Se não houver alteração, está aprovado ou não? Acho que primeiro... Acho que a questão é aprovar a carta. Na próxima reunião. É que tem essa não, carta podemos demorar, tem que ser rápido. A gente quer entregar essa carta numa reunião dos vereadores que vai ter na quinta-feira que vem, pela manhã.